Oi pessoal, hoje nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como eu faço um prato de cerâmica decorado com engobe utilizando o stencil. Eu sou a Mônica Cristiane. Vamos começar? Bom pessoal, estou aqui agora com o material. O primeiro passo para fazermos o prato é amassar a argila. Então vamos separar aqui. Vou retirar aqui uma argila. Vou pesar. Eu peso aproximadamente uns 1.300 gramas para fazer um prato, tá? Mas isso vai depender do tamanho que você vai fazer o seu prato. Para esse prato, eu vou utilizar mais ou menos esse peso, tá bom? Então você vai fazendo e com o tempo se você ainda não tem prática, você vai pesando e vai vendo quanto que você precisa para cada tamanho de peça que você vai fazer. Bom, suficiente. Fecha seu saco de argila, sempre importante para não secar, tá? Vou retirar daqui para facilitar. E agora que eu já tenho a minha argila pesada, eu vou amassar. Essa argila tá um pouquinho mais seca, então tem que fazer mais um pouquinho de força, mas eu escolhi assim para facilitar nosso tempo no vídeo, né? Não demorar tanto a secar. Pessoal, vocês que não sabem como amassar uma argila, aqui no nosso canal tem um vídeo explicando passo a passo, tá? Se não sabe, dá uma conferidinha. Veja o que eu vou fazer nesse formato, arredondando, para facilitar agora que eu vou abrir a placa. Bom, agora eu vou utilizar o rolo para abrir a placa. Por enquanto eu não vou botar as guias porque ele está muito alto. Então primeiro eu vou só abaixar um pouco a altura da argila para depois colocar as guias, tá? Esse tablado é bem interessante porque ele facilita, ó. Você gira e você consegue correr o rolo de uma forma diferente para poder fazer o formato que você quer com mais facilidade. Como agora já baixou bastante a argila, já está quase no ponto, ó, a espessura que eu quero. Nesse caso aqui eu estou usando uma guia de 6 milímetros, tá? Que é a espessura que eu quero o meu prato. Então, eu coloco as guias. Apesar de não estar grudando, eu vou botar esse paninho para facilitar. E vou terminar de abrir minha placa com os 6 milímetros.
para eu ter certeza, eu passo o rolo e vejo que realmente, né, ela está toda da mesma espessura, ok? Agora eu vou utilizar esse molde. Esse molde é um prato mesmo que eu fiz. Ele é um molde, é um prato queimado a 980 graus, então ele é biscoito. O bom é que ele é poroso, então ele não vai grudar, a argila não vai ficar grudada aqui, vai facilitar melhor, tá? Para poder desmoldar. Se você for utilizar um prato que você tem na sua casa, um prato de cerâmica esmaltada, né? Ou um prato de porcelana, ou algum outro material plástico, né? Um prato plástico. Lembra de colocar um jornal entre a argila e esse molde para não grudar. Depois vai ser difícil você desmoldar, tá? Então, ó, eu vou olhar aqui todos os ângulos para ter certeza que a placa foi suficiente para o tamanho do meu molde. Tá faltando um pouquinho aqui, então eu vou arrastar um pouquinho para cá. E agora pronto, tá? Na medida. Quando falta um pouquinho, a gente pode fazer isso, ó. Retira um pedacinho e coloca onde tá faltando, tá? Vou levantar aqui só para vocês visualizarem melhor, ó. Na hora que a gente for fazer o ajuste, aí fica tudo certinho. E você vai recortar a sua placa de argila com uma ferramenta assim, que é uma faquinha, ou com uma faquinha se você não tiver essas ferramentas em casa mesmo, uma faca comum. O importante é cortar na posição horizontal, tá? Para sua placa não sair torta, não sair tamanho diferente. Então você corta dessa forma, acompanhando o molde. Lembrando também, se vocês não sabem abrir uma placa de argila, tá? Aqui no canal tem também um vídeo com passo a passo de como abrir corretamente sua placa de argila. Dá uma conferida lá, tá? Se vocês não souberem. Essa argila a gente sempre guarda para reutilizar. Bom, dá uma conferida se tá tudo bem recortado. E tá pronta a placa de argila e recortada. Agora me dá um minutinho que eu já volto. Eu vou retirar todo esse material e trazer o restante do material que vamos prosseguir com o vídeo. Eu já volto. Então, pessoal, trouxe aqui o restante do material. Agora nós vamos retirar o prato de cima do molde, da placa de argila, desculpa. Vamos utilizar aqui uma buchinha úmida para ajudar aqui, né? Nas bordas, só para unir as bordas, para a gente poder virar a placa e ver como ficou o outro lado e dar um acabamento, tá? Alisar, fazer o que for necessário para que a placa fique também certinha. Para dar um acabamento melhor. Ok? Então você pega uma outra plaquinha. Essa aqui é de madeira, madeirite, né? Se for... O ideal é trabalhar com madeira, né, gente? Placa é interessante porque é porosa. Se for algum outro material, vocês colocam um jornal para poder virar. Inclusive, se vocês utilizarem um outro molde também, né? Como eu falei,
coloquem o jornal. Lembrando, sempre vale lembrar que a argila, ela tem memória celular. Então, todo manuseio que nós fizermos com a placa, temos que fazer com bastante cuidado, para depois não vir um resultado que a gente não está esperando, que é uma fissura ou quebrar a placa, acontecer alguma coisa depois da queima ou até mesmo durante a secagem da placa, tá? Da sua peça. Retirei aqui. Vejam que aqui tem detalhes que precisam ser ajustados, por isso que é muito importante vocês virarem a placa, né, para dar esse acabamento. Foi aquele pedacinho que eu colei. Usar uma estequinha dessas de borracha ajuda bastante. E dar uma alisada só para quando vocês forem fazer o acabamento, tá mais fácil também. Mais uma vez, uma buchinha úmida, não utilizem muita água, que isso não vai ajudar, tá? Só vai dificultar a sua peça secar. E água demais não é bom. Pode deformar a peça, muita água, a argila ficar muito mole. Então não é o ideal. Bom, há quem aplique o estêncil aqui nesse momento, tá? Eu prefiro colocar no molde e já fazer o desenho, aplicar o estêncil, o desenho com estêncil, na placa já no molde, já moldado. Porque a minha forma de fazer, eu penso que facilita. Né? Assim, se você pinta primeiro, coloca o estêncil, faz todo o trabalho para depois moldar, você corre o risco de deformar, borrar a sua pintura. Então eu prefiro fazer assim, tá? Essa é a forma como eu faço. Eu sempre falo isso. Mas você pode achar uma forma melhor de fazer. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Já vou virar no meu molde e vou desgrudar a placa novamente. Então, já está no meu molde. Devagar, eu vou levantando as paredes laterais e com uma buchinha, ó, eu vou pressionando para a placa ficar da forma do meu prato. Vou colocar aqui que fica mais fácil. Você vai levantando um pouco e vai pressionando para dar essa forma do seu molde, tá? Nesse caso aqui, seu prato. Vejam que eu tenho uma marquinha aqui, então eu tiro essa marca que ficou antes de começar a aplicar o engobe, tá? Aqui provavelmente foi o meu molde que mudou a posição na virada da placa e marcou, mas você dá uma conferida antes de você começar a aplicar a pintura, né?
porque essa é a hora de você mexer e não borrar o seu desenho. De novo, com uma esponja úmida, eu vou passar na lateral de toda a borda do prato. Lembrando que acabamento, como eu sempre falo, nós só podemos fazer depois que a peça está em ponto de couro, tá? Então, esse não é o momento. Nós só vamos adiantando aqui para que fique da melhor forma possível para a gente fazer o acabamento mais fácil. Pronto, tô tirando todas as marquinhas que tem de ferramenta, de dedo, do próprio molde que ficou, do tecido. E aí sai. Essa borda vai depender do seu gosto. Se você quer depois, quando ela secar mais um pouquinho, você pode afinar essa borda. Se não, você pode deixar assim mesmo, essa bordinha mais grossa. Eu prefiro afinar, tá? Então, depois que seca, eu venho com uma ferramentazinha e vou debastando essa borda com todo cuidado para ela ficar bem uniforme, né? Não ficar deformada. Então, faz um trabalho bem devagar. Bom, agora nós vamos esperar secar um pouquinho para a gente poder aplicar o engobe com stencil, tá? Eu trouxe aqui alguns modelos para vocês, só para vocês terem uma ideia do stencil, né? A variedade que a gente pode aplicar de desenhos, tá? É muito prático. Esses stencil vocês podem encontrar em papelaria, em loja, né, comercial que vende para artesanato. Então, assim, ó, pessoal, tem muito desenho, muito stencil variado, com muito desenho bonito, tá? Aí você vai escolher conforme a sua peça, o que você quer fazer, o formato, o desenho. Bom, aqui são alguns só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou utilizar esse aqui, ó. Ok? Vamos dar um tempinho e eu já volto enquanto a argila seca um pouquinho para a gente continuar o nosso prato. Eu já volto. Bom, pessoal, retornando aqui, agora que a argila secou um pouco, né? Nós podemos agora, como eu falei antes, eu vou utilizar esse stencil. Nós podemos aplicar ele no prato. Lembrando que você tem que pensar que ele tem... Aliás, não, né? É escolha de qualquer um. Eu vou querer colocar ele no centro. Você pode também colocar ele mais na lateral, pode colocar onde você quiser. Mas eu prefiro centralizar. E aí eu vou só lembrar para vocês que vocês veem a largura do prato, que é 26 centímetros, e coloca ele ali centralizado, né? Aqui no caso eu tenho, como é uma mandala, eu tenho a bolinha central, então dá para eu ver mais fácil onde é o centro do prato, mas é só vocês medirem o molde também. Nessa posição, 13 e pronto, tá no meio certinho. Agora todo um cuidado para você não ficar danificando essa área que você já deu o acabamento do prato. Você vai colocar o seu stencil, tá? E eu vou utilizar essa borrachinha aqui, ó, que ela é bem flexível. Eu gosto muito de utilizar essa flexível para esse tipo de coisa. E você vai
colar o seu stencil na argila, na placa de argila. Vamos passar de dentro para fora. E depois vamos fazer as bordas, que eu acredito que é a forma mais fácil de você realmente ter certeza que o stencil ele está aderido na argila, para não permitir que o engobe passe por debaixo do stencil e acabe borrando o seu desenho, o seu trabalho, né? Então, ó, eu vou girando aqui. Se você não tiver o torninho de mesa, você coloca numa tábua, um suporte e vai girando o suporte, tá? Aqui eu poderia já estar girando o meu próprio molde, porque eu já estou fazendo diretamente no molde. Então você vai fazendo, observando se está aderindo bem, tá? Depois que você faz todo o centro, vai puxando para as bordas, aí você faz as bordas, tá? Tenha um pouco de cuidado, porque se você forçar essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Se você forçar essa parte aqui, você também vai marcar esse círculo todo torto no seu prato e isso você não quer. Então o limite para passar a borrachinha é até o desenho, tá? Para forçar essa borrachinha, você força só até o desenho. Porque depois você vai ter que tirar essa marquinha da borda do stencil. Tem uns stencil que já é o formato, a borda já é o formato do desenho. Então é muito interessante também, porque facilita o nosso trabalho para depois não tirar essas marcas. Mas eu quis fazer com esse aqui para poder exatamente explicar isso, tá? Então, ó, vejam que aqui, para não forçar a borda, eu pego de fora para dentro, só o final do desenho. Aí depois você me pergunta, mas como eu posso ter certeza que esse stencil está bem aderido à placa de argila? Aí eu vou te mostrar. Quando a gente vai pressionando e vai grudando, a argila ela vai subindo um pouquinho no desenho, tá? Então por aí você tem certeza. E claro que visualmente, né? Vai dando uma olhada, mas eu vou aproximar na câmera para ver se eu consigo demonstrar para vocês. Ó, aqui assim, ó, nesse desenho a argila ela sobe um pouquinho. Eu não sei se dá para visualizar, é como se formasse realmente a argila sobe, fica gordinho aqui em cima, ó, tá? Mas todo cuidado é necessário, olhar, repassar. E quando você tiver certeza que está bem aderido mesmo, seu stencil na placa, né? Nesse caso aqui no prato, aí você pode começar a passar o engobe, tá bom? Tá aderido. E agora nós vamos começar com o engobe. Eu vou utilizar um engobe marrom. Esse engobe eu já misturei, já passei para essa vasilhinha aqui para facilitar. É um engobe, ele é um engobe comercial da Arte Brasil, mas você pode fazer seu próprio engobe ou comprar, né? Eu vou utilizar esse, é um marrom café. Vou mexer mais um pouquinho, lembrando sempre que toda vez que você for utilizar o engobe, ele tem pigmentos bastante pesados, então decanta no fundo muito rápido. Então vamos mexer para poder utilizar, mexer bem, tá? E aí nós vamos passar no desenho.
Procure um pincel de cerdas bem macias, tá? Para não forçar o estêncil, não forçar a argila e com certeza um pincel de cerdas macias vai facilitar aí o seu trabalho. Vou espalhar ele direitinho. Apliquei uma demão. Eu costumo aplicar de 2 a 3 demãos, mas vamos visualizar, vamos esperar a primeira camada secar. Vou até puxar um pouquinho, tá? Eu coloquei um pouco demais. Vamos esperar a primeira camada secar. Esse engobe tá até um pouquinho líquido. É interessante que ele esteja um pouquinho mais seco, tá? Menos líquido, mais espesso. Mas é pra gente fazer. E aí, nós vamos esperar essa primeira camada secar para darmos a segunda demão. Lembrando que, enquanto o engobe tem esse brilho, deixa eu mostrar aqui, ele ainda está úmido e não está na hora de passar a segunda demão. Tem que esperar secar, tá? Quando ele estiver sem o brilho, estiver opaco, sabemos que é a hora da segunda demão. Ok? Vamos aguardar um pouco e eu já volto. Bom, pessoal, agora que já passou um tempinho, tá? Nosso engobe já secou, vou demonstrar aqui, ó. Vejam que perdeu o brilho, tá bom? E agora nós podemos passar a segunda demão. De novo, devemos mexer bem o engobe para poder dar a segunda demão. Colocar aqui pertinho para não pingar no prato, né? No local onde eu não queira. Então, vamos passar a segunda demão. Dependendo de como está o seu engobe, se ele tiver mais consistente, como o iogurte, 2 demãos já é o suficiente. Mas nesse caso aqui, eu vejo que eu vou passar as 3 demãos, tá? Porque ele tá um pouco... Ele tá mais líquido do que o que a gente precisa para poder fazer essa técnica. Então, eu vou passar mais uma demão. Nós vamos esperar secar. Da mesma forma, quando perder o brilho, eu retorno e passo a terceira demão. Ok? Nós vamos aguardar novamente. Lembrando, o que eu sempre falo aqui, é que fazer cerâmica é ter paciência. Então, enquanto você está aguardando essa pecinha secar, se estiver fazendo, apliquei uma camada de engobe ou de, né, fiz uma peça, precisa esperar para dar um acabamento. Enquanto você está ali esperando o engobe secar, você faz uma outra coisa no seu ateliê, começa a trabalhar em outra peça, vai dar acabamento em outra peça que estava em andamento, que o tempo passa e a gente nem percebe, tá bom? Vamos aguardar novamente e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, novamente a nossa peça agora já secou, a segunda demão. Vou mostrar aqui, ó, tá? Note que já não brilha mais, então podemos dar a terceira camada de engobe. Vamos mexer o engobe e passar a terceira camada. Terceira e última camada, tá? Com todo cuidado, como sempre.
Vai girando para você ter certeza que você está aplicando em todo o desenho novamente, uma vez que você já aplicou o engobe e você pode se confundir. Então é bom ir girando, tá? Pronto. Espalhei bem, tá tudo coberto com a terceira camada. E agora, novamente, nós vamos aguardar secar. Quando ele estiver sem brilho, nós vamos retirar o estêncil. Então vamos dar um minutinho aqui, um tempinho, e eu já volto, tá? Então, voltamos aqui com o nosso prato já seco, depois da terceira demão. Vou mostrar aqui como secou, perdeu todo o brilho do engobe. E nós podemos retirar o estêncil. Vale lembrar que é importante que o estêncil, o engobe, esteja seco para não borrar o desenho, tá? Na hora da retirada. E para retirar, vamos retirar com muito cuidado. Eu vou utilizar aqui uma agulha, se vocês não tiverem essa ferramenta, uma agulha simples, comum que você tem em casa. A agulha é porque ajuda a gente a não marcar muita peça. Então, com a pontinha, eu levanto aqui. Deixa eu centralizar para ficar melhor a visualização. Levanto e vou tirando devagar, com cuidado, o estêncil. Vejam que eu vou levantando as laterais, tá? Com todo cuidado. Para depois eu ir para o centro. Esbarrei aqui a pontinha da agulha. Pronto. Aí está o nosso desenho, a nossa pintura. Você dá uma conferida, vê se precisa dar algum retoque, se ficou algum detalhezinho do engobe, se vazou, mas ó, aqui não vazou nada, tá tudo perfeito. Se vazar, você vem com uma agulhazinha e vai ali, ó, onde você acha que tem um pouquinho e só dá uma arrastadazinha, corrige assim o desenho assim, ó, tá? E você consegue tirar. O ideal é que você faça isso quando ele estiver mais sequinho, porque senão você marca muito a sua peça, tá? E temos aqui então o passo a passo, tá? Como eu fiz o prato, amassei a argila, abri a placa, recortei com molde, utilizei esse molde de biscoito, mas vocês podem utilizar o molde que vocês tiverem, só lembrando de utilizar o jornal para poder não aderir no molde, né? Tem também os moldes de gesso, moldes de MDF, então o que você tiver, você pode usar como molde. Basta usar a sua criatividade. Você pode também fazer um prato mais fundo, um prato menor, um prato maior. Vai depender do seu gosto, desenho também, as cores do engobe. Como sempre, a cerâmica é usar a criatividade e ter resultados maravilhosos. Bom, pessoal, estamos aqui agora com o prato. Vamos lembrar que temos que deixar ele secar lentamente. Coloca um plástico por cima, tá? E seca lentamente para não empenar o seu prato. E depois que ele estiver em ponto de couro, você dá o acabamento na parte de trás do prato. Também pode fazer as bordinhas mais finas, aí vai depender do seu gosto, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui o prato pronto, queimado. A primeira queima 980 graus biscoito, a segunda queima a 1230 graus, tá? Depois que ele foi esmaltado com esmalte transparente. Eu utilizei a argila creme baunilha da mineração Terra Nova,
tá? Esse é o resultado final do prato. Essa era a dica de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa um comentário também, se quer tirar alguma dúvida. Eu vou gostar muito de interagir com vocês, tá bom? E aproveita para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificações, tem sempre novidade por aqui. E até mais!